Muito boa tarde a todos os presentes, sejam muito bem-vindos à ASMIP, Associação dos Mediadores Imobiliários de Portugal, e ao live que estamos a fazer para comemorar a legislação sobre a mediação em Portugal, a primeira que foi feita e decretada em junho de 1961, porque faz hoje precisamente 59 anos. Chamo-me Francisco Bacelar, sou o presidente da ASMIP e hoje serei também o apresentador e moderador das sessões que espero sejam muito úteis para quem nos assiste. Vamos começar com um jovem e qualificado vice-presidente da APPII, Associação Portuguesa de Promotores e Investidores Imobiliários, o Dr. Hugo Santos Ferreira, que nos vem apresentar o programa que estão a levar a curso, o Relançar Portugal, Atrair Investimento, Voltar a Crescer. Um programa muito interessante, bem pensado, centrado em contribuir para a maior eficácia do mercado, dos negócios, da criação da riqueza, enfim, da melhoria de vida para todos os intervenientes profissionais, mas também para os seus clientes. Tem 36 anos, é licenciado e mestre em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e eleito em 2019 Personalidade do Ano Imobiliário. É vice-presidente executivo da APPII, diretor da CPCI, Confederação Portuguesa de Construção e do Imobiliário, membro do júri do Prémio Nacional do Imobiliário, Executivo Advisor Member do GRI Club, é membro permanente dos Conselhos Estratégicos do CIL, Green Business Week e Smart Cities Summit. Integra desde 2018 o grupo da Next Generation Leaders Real Estate. Ainda co-curador para os temas de habitação e infraestruturas da plataforma global Shaper Lisbon Hub do World Economic Forum. Ainda vice-presidente do International Club de Portugal e membro honorário da AJEPC, Associação Portuguesa de Jovens Empresários Portugal-China. É também autor de vários artigos e colunas de opinião nos principais fóruns e bem a senhora orador nas principais conferências do setor imobiliário e de investimento, tanto a nível nacional como internacional. Vou-lhe passar a palavra. Muito bem-vindo, doutor. Muito grato pela sua presença. Vamos então ouvir o que tenha para nos dizer e que possa contribuir para a melhoria do nosso mercado de uma forma global, não só de mediação, como de uma forma global. Muito boa tarde. Tenha a palavra. Muito bem. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar quem nos ouve, quem nos vê, saudar, esperar que se encontrem bem e hoje em dia com saúde. Este novo termo que entrou nos nossos cumprimentos aos dias de hoje. Cumprimentar e saudar naturalmente a ASMIP, entidade organizadora deste fórum, e o seu presidente, Francisco Bacelar, a quem agradeço o convite feito à APPI e feito também a mim, para apresentar o nosso programa Relançar, uma iniciativa que vou apresentar em seguida e que lançámos em plena pandemia. E, enfim, para também responder e ser uma resposta ativa, construtiva para o pós-Covid. Pedia agora, para introduzir a minha apresentação, se a organização se poderia passar o vídeo de apresentação do programa Relançar. Em todo o mundo, a economia em recessão. 2020. O planeta foi atingido por uma pandemia que afetou a vida das pessoas, trouxe incerteza e criou instabilidade na economia. Os tempos são de dificuldade, mas é hora de acreditar, de olhar para o futuro e traçar uma estratégia integrada para a retoma. O programa Relançar nasce com o objetivo de promover o relançamento da economia portuguesa, atrair investimento, manter e gerar empregos e produzir inovação e capacitar as empresas para a recuperação. Estes são alguns dos objetivos do programa. Mais do que isso, irá projetar a imagem de um país inventivo, que renasce mais forte a cada adversidade. Um país que é um destino seguro para o investimento local e internacional. Atrair investimento, voltar a crescer. Programa Relançar. Vou então agora, portanto, foram já apresentados ao programa Relançar, vou agora seguir a minha apresentação fazendo então aqui uma apresentação julgo que estão a ver a apresentação? Por aqui em modo de apresentação. Muito bem.
Ora, sejam então bem-vindos ao programa Relançar, Atrair Investimento, Voltar a Crescer. Esta é uma iniciativa da APPI, como vos disse, lançada em plena pandemia, em plena crise sanitária, mas gostava de começar por dizer que não é um programa da Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários, não é um programa dos promotores e investidores, é e procura ser um programa de todo o setor imobiliário. Temos assistido com grande regozijo e satisfação uma adesão massiva e significativa de todo o setor da fileira da construção e do imobiliário, toda a grande família do imobiliário, naturalmente incluímos a mediação imobiliária a este programa. Mais do que nunca, em tempos de crise, em tempos de dificuldade, é importantíssimo estarmos unidos, sentimos que estamos unidos e, de facto, este programa visa unir também todo o setor imobiliário em torno de um bem maior, que é neste momento a saída de uma crise sanitária, a saída de uma crise que tem naturalmente afetado a todos, em maior e menor quantidade, e, acima de tudo, um programa que visa relançar a economia. No fundo, os grandes objetivos do programa Relançar são estes: atrair investimento, voltar a atrair investimento ao setor imobiliário e, também com isso, voltar a colocar Portugal no caminho da retoma económica, gerando a confiança dos investidores, não só estrangeiros, mas obviamente também nacionais, em Portugal. Como sabem, o setor imobiliário tem sido um dos principais responsáveis por captar investimento estrangeiro e tem sido um dos motores da economia, já o provou, aliás vamos falar um pouco mais à frente disso, já provou ser recentemente capaz de alavancar toda uma economia, todos os setores de atividade que com ele trabalham, e é por isso que entendemos que o programa Relançar, sendo um programa do setor imobiliário, pode ativamente contribuir para relançar a economia, e daí o termo programa Relançar. Mas relançar porquê? Porque realmente o programa Relançar é isso mesmo, no fundo procura criar as medidas para relançar a economia, relançar Portugal, e foi criado para contribuir com propostas construtivas, com uma crítica construtiva para o chamado day after. No fundo, o day after foi o termo emprego em plena pandemia para, no fundo, significar o regresso à atividade. O day after, o dia seguinte. É disso que nos estamos a ocupar. No fundo, o que pretendemos é uma retoma célere da economia, sem, obviamente, descurar a contenção do vírus que ainda nos assola. O programa Relançar tem também como premissa esta célebre expressão, que não é minha, é do nosso Primeiro-Ministro, que referiu há muito bem pouco tempo que, de facto, há hoje uma necessidade acrescida de voltar a captar investimento estrangeiro. E é por isso que o programa Relançar está muito focado também nesta captação, neste voltar a captar de investimento estrangeiro, porque realmente a economia voltou a precisar desse investimento estrangeiro. Como vos disse, também a outra premissa é que, de facto, o setor imobiliário está preparado, e aqui falo mais até do segmento do investimento imobiliário, enfim, que será aquele que eu mais represento. O setor do investimento imobiliário está preparado para voltar a ser um dos motores da recuperação económica, um dos motores do relançamento da atividade, porque está mais profissionalizado, porque está mais capacitado e aprendeu muito na crise financeira e apresenta-se hoje como um setor preparado para voltar a trabalhar em prol do país, para voltar a ser um dos motores da nossa economia. E depois uma outra premissa muito importante, porque realmente o setor imobiliário já provou várias vezes e tem provado todos os dias que é dos setores de atividade da economia portuguesa que mais consegue captar investimento estrangeiro, como aliás vamos falar nisso já em seguida. E portanto estas no fundo são as premissas porque é que decidimos lançar o programa Relançar, foram com base nessas 4 premissas que nasceu este programa. E portanto, indo mais ao concreto, aos números, dizia-vos eu, setor imobiliário estratégico, um setor que representa 15% do PIB nacional e que, somarmos a toda uma fileira, se somarmos, por exemplo, ao setor da construção, estaremos mesmo a falar de 20% do PIB na economia portuguesa. Portanto, são setores, o investimento imobiliário é um setor absolutamente estratégico. Por outro lado, como vos disse, tem sido também capaz e responsável por captar muito volume de investimento anual. Não haverá, de facto, muitos setores da nossa economia que tenham conseguido captar cerca de 30 mil milhões de euros anuais nos últimos 2 anos, sensivelmente, e em rota de crescimento desde o fim da crise financeira que nos assolou há pouco tempo, 2014, o fim da crise financeira. Portanto, tem representado um volume de investimento anual a crescer na ordem dos 20% e tem representado anualmente cerca de 30 mil milhões de euros. Como vos disse, também é um setor responsável por captar muito investimento estrangeiro. Tem sido responsável pela captação de 5 mil milhões de euros anuais ao nosso país, 5 mil milhões de euros de investimento estrangeiro. E, portanto, numa altura em que, como diz o nosso Primeiro-Ministro, e bem,
que voltámos a ter uma necessidade acrescida desse investimento, 5 mil milhões de euros é um volume de investimento muito importante de um setor absolutamente estratégico como é o setor do investimento imobiliário. Mais importante ainda, considerar que programas de captação de investimento estrangeiro, que como vamos ver atribuímos grande importância à retoma económica, foram responsáveis desde o fim da crise financeira até 2019 por atrair sensivelmente cerca de 25 mil milhões de euros de investimento ao nosso país, muito dele devido a programas de captação de investimento estrangeiro, como o regime do residente não habitual e o Golden Visa. E, portanto, estas, no fundo, são as premissas do programa Relançar. Mas, acima de tudo, estes factos são muito importantes, mas, acima de tudo, porque também é um país que tem 900 anos de história, que tem das melhores luzes, da melhor luminosidade do mundo, tem das cidades mais bonitas do mundo, e aqui vejam imagens fantásticas de Lisboa e Porto, as nossas duas principais cidades do país, e de facto esse é também um ponto muito importante. Portugal está hoje nas bocas do mundo, tem estado nas bocas do mundo pelas boas razões, demonstrou mais uma vez que é um bom aluno e que consegue ser um bom aluno, esperemos não voltar para trás, na saída de uma crise sanitária, e Portugal estava neste momento, enfim, esperemos realmente não voltar atrás, com as subidas que temos sido vítima nos últimos tempos já em períodos de confinamento, e esperemos realmente regressar ao bom aluno que fomos e que temos sido na saída desta crise sanitária. E, portanto, Portugal também, as suas cidades estavam a ser merecedoras de todos os prémios como do melhor país e das melhores cidades para se viver, para se visitar e para trabalhar, e já agora também para investir. E, portanto, é por isso também que queremos relançar Portugal, porque realmente com estas imagens ficamos sensíveis que Portugal merece o trabalho e o esforço que tem feito. No fundo, também o programa Relançar parte de uma outra premissa, é que de facto é um setor com provas dadas, é um setor que já provou, como vos disse, numa saída de uma crise recente que foi financeira, que nada tem a ver com esta, porque esta é uma crise sanitária, mas na saída da crise financeira provou que consegue ser um dos primeiros setores a reerguer-se. Nessa altura, 2014, um primeiro setor a reerguer-se aí das cinzas e gerando com isso depois um efeito de contágio a toda a economia e a todo o país, com o que isso depois leva de contágio a outros setores, como a construção, a própria mediação imobiliária, naturalmente, a indústria, o comércio, os serviços e, naturalmente, o turismo, que esperemos que recupere rapidamente, porque também é ele um setor estratégico. E, portanto, dizia eu, o setor do investimento imobiliário, um setor estratégico, com provas dadas e, portanto, está, nesta altura, preparado para voltar a assumir a função de um motor da economia. E, portanto, no fundo, o programa Relançar propõe-se isto mesmo. No fundo, sensibilizar a opinião pública, os governantes e também o nosso tecido empresarial para a importância que é um setor que representa 15% do PIB e que tantas vezes é esquecido e até maltratado. Mas realmente é um setor que representa 15% do PIB e, dentro desses setores estratégicos, é o que mais volta a estar capacitado e preparado para entrar em ação. Mas, para que, no fundo, tudo isto aconteça, é preciso a implementação de medidas imediatas. Medidas que permitam, por um lado, as empresas voltar à atividade, e, portanto, os empresários estão disponíveis, estão capacitados, mas precisam de medidas para regressar à atividade, e depois outra que, no fundo, permita voltar a dotar o mercado imobiliário da necessária confiança, atratividade e segurança. Para quê? Para que os investidores continuem a ver Portugal como um destino de investimento seguro, credível e atrativo. E tudo isto com o objetivo máximo de relançar a economia portuguesa, relançarmos todos em conjunto Portugal. Mãos à obra. É isso que queremos, acima de tudo, fazer. Estamos aqui, queremos voltar a ser este motor da economia, mas realmente como programa Relançar, que é unificador de todo o setor e que, no fundo, permite sensibilizar os nossos governantes e a nossa opinião pública para esta capacitação deste mercado, é necessário realmente termos presente que há uma série de medidas para recuperação da atividade e dotação e capacitação do nosso mercado como um mercado atrativo. O programa Relançar, no fundo, encerra o chamado Manifesto dos Investidores Imobiliários. É um manifesto subscrito pela Associação dos Promotores e Investidores Imobiliários e pelos seus 200 promotores e investidores imobiliários, mas, como disse, que tem gerado uma onda de apoio massiva por Portugal, de norte a sul do país e de todos os sectores de atividade, que, no fundo,
parte deste grande pressuposto é que, de facto, a captação de investimento volta a ser, neste momento e com as circunstâncias que vivemos, volta a ter um papel essencial. No fundo, o programa elenca 9 medidas que eu vou passar rapidamente para nos dedicarmos no final e não vos maçar também em demasia, dedicar-me àquelas que chamamos as 4 medidas absolutamente vitais. No fundo, dividimos o pacote de medidas em 2 grupos, um pacote de medidas mais provisórias, imediatas e que no fundo permitirão o quê? O regresso à atividade e gerar ou manter liquidez imediata nas empresas para que elas estejam no mercado capacitadas para voltar a trabalhar e no fundo o que temos? Temos uma suspensão de impostos sobre a propriedade, IMI e IMT, e naturalmente o AIMI, mas irei falar do AIMI mais à frente. Neste primeiro aspecto só salientar o seguinte, aqui preocupa-nos realmente o nosso tecido empresarial dos proprietários. O nosso país é constituído, na sua maioria, por pequenos e médios proprietários, senhorios, e realmente foram realmente chamados novamente a intervir, a ser solidários com o seu país, concedendo uma série de moratórias nas rendas. Bom, o que é fácil de verificar é que realmente muito deste tecido de pequenas e médias empresas, senhorias do nosso país, muitas vezes a sua única fonte de receita são precisamente as rendas. Ora, se estas empresas deixam de ter a sua única fonte de receita e continuando, por outro lado, a ter de suportar estes pesados impostos, estes pesados encargos, não terão outra solução se não apresentar-se à insolvência. Além do mais, refira-se que não temos sentido, por parte da maioria dos proprietários, que a solução encontrada de financiamentos ao IRU, pedidos junto do IRU, seja uma solução atrativa, porque no fundo estamos a falar de proprietários que muitas vezes já estão endividados com outros financiamentos, no caso bancários, e portanto um sobreendividamento no caso do IRU, ainda por cima, sem a menor certeza dos duodécimos seguintes, portanto eu diria num ano e meio, no ano e meio seguinte, não haver de facto a menor segurança de que o inquilino que deixou de pagar a sua renda irá pagar e, portanto, entendemos que essa não é a solução. Tem que, de facto, haver se os proprietários foram novamente chamados a intervir e a exercer a função social do Estado, que não pode ser a função social do proprietário, temos que realmente ajudar estas empresas a sobreviver. Elas disseram que estão presentes, mas precisam também de ser ajudadas. E, portanto, uma suspensão e não o adiamento, para não empurrarmos com a barriga este problema, suspensão de impostos sobre a propriedade. Pagamentos por conta. Realmente, se por um lado, vamos lá ver, o pagamento por conta é um adiantamento por lucros, e a verdade é que sabemos que este ano ou haverá poucos lucros, ou em algumas empresas não haverá mesmo lucros, e portanto não faz o menor sentido neste momento continuar a haver o pagamento por conta. Não faz neste momento sentido, por esta razão que elenquei, não faz também sentido porque, no fundo, no caso de empresas como o caso da promoção imobiliária, que são entidades que não têm uma faturação corrente e constante, nem sequer é permitido visualizar, por exemplo, no e-fatura, que é o método de análise de reduções de faturação, haver uma redução de faturação, porque realmente o setor da promoção imobiliária não está incluído no e-fatura e, portanto, nem sequer aí pode haver nunca uma redução de faturação comprovada, porque ela realmente não é mensurável, no caso no e-fatura. Não faz também sentido, iremos mais longe, pedindo a eliminação dos pagamentos por conta, também nestes segmentos, por uma razão, enfim, muito técnica, que eu não vou perder tempo, mas já agora convinha trazer aqui à apelação, que é o seguinte: muitas vezes, se queremos de facto ajudar este setor a ser um contagiante, um indutor de investimento noutras áreas e noutros setores de atividade, é muito importante perceber isto. Muitas vezes uma empresa de promoção imobiliária, que tem o seu projeto, por exemplo, em 2019, no fundo, enfim, até concluiu o seu projeto, portanto, em 2019. Em 2020, manter-se-á ativa apenas para efeitos de reembolso, por exemplo, fiscais, em matéria de IVA, ou até de, por exemplo, pagamentos de IMT, de pagamento de reembolsos, e, no fundo, o índice de faturação dessa empresa vai ser apurado com base em 2019. O que acontece é que em 2020 é uma empresa que não mantém qualquer atividade e, portanto, não faz também sentido nestes casos, e, portanto, ela não pode ser liquidada porque está à espera desses reembolsos, não faz aí também sentido haver
no fundo, obrigar uma empresa que está em via de liquidação a suportar um imposto por uns lucros que de facto não vão existir, porque a empresa vai ser liquidada. Isto é, enfim, um ponto muito técnico, mas que vale a pena para quem está mais familiarizado com o tema, de facto perceber que o pagamento por conta, até, enfim, à margem do que já foi feito noutros setores de atividade, não faz o menor sentido também nesta atividade e, portanto, enfim, sendo já um dos setores, o setor imobiliário, o setor do investimento, da promoção imobiliária, sendo um dos setores que mais paga impostos em Portugal, não faz sentido ter estes impostos, cuja de facto a lógica não é nenhuma. Segunda medida deste pacote de medidas imediatas, a prorrogação dos prazos administrativos e fiscais a favor dos particulares, já alguns foram feitos, já foi nomeadamente prorrogado, e uma vitória deste programa, a lei que no fundo visava eliminar, agora a partir de julho de 2020, os chamados terrenos urbanizáveis, e também para quem é mais familiarizado com o tema sabe o que estamos a falar. Havia uma medida que no fundo ao fim de 5 anos, que acabariam agora, os terrenos urbanizáveis deixariam de existir. O que acontece é que muitos desses projetos eram projetos de grande monta, projetos para expansões de perímetro urbano e nomeadamente em matéria residencial, eram importantíssimos em matéria de gestão da política pública, em matéria de gestão do território e de facto por uma questão suspensiva, porque não foram, vamos ver, foram todas as entidades públicas e privadas que suspenderam as suas atividades, e podemos dizer que muitas delas estarão em teletrabalho, nomeadamente no caso das câmaras municipais, das CCDRs, mas naturalmente houve um decréscimo na resposta e um tardar na resposta e, portanto, no fundo houve muitos projetos que visariam converter os urbanizáveis em urbanos, para eles não irem a rústicos, sob o que isso percebem naturalmente, acabaria por levar a uma depreciação muito grande dos ativos, no fundo um terreno que é urbanizável, que está em vias de ser edificado, passar a ser um terreno rústico, um terreno, enfim, grosso modo, rural, mas portanto o termo é rústico, levaria a uma depreciação muito grande dos ativos. E portanto foi uma vitória deste programa, até uma dupla vitória, porque conseguiu-se uma primeira prorrogação de 6 meses e agora por 1 ano, e portanto temos mais 1 ano para trabalhar e os nossos promotores imobiliários têm mais 1 ano para trabalhar nesses projetos, sob pena de então aí, claro, verem a conversão para rústicos. Também muito importante o adiamento dos prazos de camarários, também pelas mesmas razões, por um efeito suspensivo. Há projetos muito importantes em curso nas nossas câmaras, é pena que esses projetos, que também são importantes para as cidades, porque são projetos, muitos deles, conheço alguns, naturalmente por questões de confidencialidade, não os poderei mencionar, mas posso-vos assegurar que são projetos importantíssimos para as cidades que correm o risco de ver o seu alvará caducado por uma simples questão, porque realmente também as entidades públicas tiveram que abrandar a sua atividade e não conseguiram dar resposta, e naturalmente também as privadas, não direi que só as públicas, como é óbvio. E portanto, prorrogação também nessa matéria, enfim, e depois a prorrogação do prazo de 3 anos do IMT para compra para revenda, enfim, também pelas mesmíssimas razões. Licenciamento camarário, não me vou dedicar agora a ele porque vamos falar mais à frente, sou pena que me estaria a repetir. Quarta medida, também uma boa novidade, foi também uma conquista do setor imobiliário, não só deste programa, mas também sei que o setor imobiliário, da mediação imobiliária também esteve muito envolvido nesta luta e, portanto, aqui o setor a trabalhar todo em conjunto, o que é muito positivo, realmente viabilizar. E, no caso aqui, acelerar os negócios à distância. O online, as vendas online, o digital, estão aí. E, portanto, esta era uma medida não só provisória, uma medida imediata, mas também uma medida necessária de continuidade. Era uma medida que era já muito pedida e trabalhada pelo setor imobiliário. Realmente foi o Covid-19, foi esta pandemia que trouxe a transformação digital às nossas empresas. Aliás, eu até tenho dito em tom de brincadeira que, de facto, a transformação digital do tecido empresarial não se deveu aos nossos Chief Innovation Officers das nossas empresas, sem desprestígio para os mesmos, mas de facto o nosso Chief Innovation Officer chama-se Covid-19 e de facto foi ele que trouxe a transformação digital às nossas empresas e aqui estamos. Tenho também a informação por parte do Governo que a permissão, a aceleração dos negócios digitais, dos negócios à distância, não é uma medida só de resposta ao Covid-19, é uma medida de futuro, é uma medida que temos que trabalhar e que estamos a trabalhar. Já alguns atos públicos foram permitidos fazer online, estamos a meio caminho, estamos bem, mas estamos a meio caminho. É de facto também necessário incluir todo o registro predial, tudo o que seja operações prediais, portanto no fundo são aquelas que mais nos dizem respeito, relativamente à compra e venda de ativos, naturalmente, e portanto isso ainda não é
permitido. Percebo as razões, assim como jurista sou muito sensível à liberdade de contratar, que naturalmente numa versão digital será mais complicado, mas medidas excepcionais para tempos excepcionais, e de facto esta é uma norma de futuro e estamos convencidos que o Governo conseguirá ir mais além do que aquelas medidas que já foram decretadas, e bem, mas estamos a meio caminho, temos de ir mais longe. Também uma palavra dedicada de solidariedade e de preocupação com o alojamento local. Uma atividade que essa sim foi fortemente atacada, já vinha sendo atacada legislativamente e realmente agora com esta pandemia, com as proibições à liberdade de circulação, com a própria quebra do turismo, sofre aqui uma machadada muito grande, não sei se final, espero que não, porque era um setor que vinha também sendo responsável por muita captação de turistas, de investimento e também de reabilitação urbana, muita reabilitação urbana deveu-se ao alojamento local e portanto era bom também ajudarmos este setor que não se perdesse e portanto uma das medidas, deixando-me enfim também a defesa para as associações do setor do alojamento local, mas nós também, como promotores de alojamento local que somos, também uma das medidas que temos pedido, que os nossos associados promotores dedicados a esta área têm pedido, permitindo gerar e manter a liquidez da empresa, sob pena dela se ter de apresentar a insolvência, é realmente a previsão de uma conta corrente calcionada, além das medidas de financiamento que já estão previstas. Sexta e sétima medida, não vou agora gastar tempo com ela porque vamos dedicar largamente mais à frente, Golden Visa e RNH, regimes de captação de investimento estrangeiro, e aqui já passamos às medidas de continuidade. São medidas para decretar agora, são medidas para pensarmos agora, mas medidas absolutamente de continuidade que permitem gerar mais investimento. Outra, a oitava medida, também vou-me dedicar mais à frente, aqui estamos a pensar concretamente nas necessidades do país, habitação, arrendamento, jovens e classe média, e portanto esta medida também será uma das medidas vitais, assim como a nona medida, que é o fim do AIMI na habitação. Bom, estas no fundo é o elenco das 9 medidas que constam do programa Relançar e do Manifesto dos Investidores Imobiliários. Vou-me agora dedicar, último slide, às 4 medidas vitais. Vitais não é um termo ao acaso, é de facto um termo propositado, são vitais. São aquelas medidas sem as quais o setor imobiliário tem entendido que será muito difícil retomar a atividade, será muito difícil comprovar perante os nossos investidores que são bem-vindos e que são necessários. Bom, há aqui um ponto que é muito importante frisar e que é preciso, eu penso que já tem sido manifestado ao longo dos últimos tempos nestes fóruns, mas nunca é demais referir. Vivemos hoje tempos difíceis, vivemos hoje tempos onde a concorrência entre países, a concorrência entre cidades vai atingir o seu expoente máximo. Vínhamos já competindo, e muito bem, com outros países, com outras nações, pela captação do mesmo investimento. A boa notícia é que esse investimento continua, a boa notícia é que esse investimento continua a olhar para Portugal, mas é preciso termos consciência disto. É que as cidades nossas concorrentes, Madrid, Barcelona, Paris, Berlim, enfim, podemos ir a outros países, da Grécia, Atenas, por exemplo, próprio Chipre, enfim, e até o Reino Unido, claro, estão neste momento a decretar medidas exatamente para combater isto, exatamente medidas altamente concorrenciais ao nosso país e, portanto, é bom termos claro que se não formos capazes de voltar a capacitar o nosso mercado e o nosso país como um destino atrativo, seguro, que já é, somos o terceiro país mais seguro do mundo, novamente uma ótima vitória para Portugal, e também, enfim, do governo português, que também merece uma palavra de saudação perante a crise difícil e a gestão difícil desta crise que tem mantido, mas realmente há estas medidas que ainda não foram decretadas e que, no fundo, permitem capacitar, no caso, o imobiliário, e o imobiliário, como vos disse, representa 15% do PIB, para não deixar os investidores ir para outras cidades que estão a fazer exatamente o mesmo exercício e o mesmo tipo de programa. Bom, primeira medida absolutamente vital, relançar de forma clara, simples, inequívoca, eu diria até desassombrada, os programas de captação de investimento estrangeiro, nomeadamente Golden Visa e regime do residente não habitual. Focar a MIA no Golden Visa é o que tem sido mais atacado, está em cima da mesa uma autorização legislativa para o alterar. Bom, mas é preciso aqui perceber o seguinte, dando primeiro a importância do programa. Estamos a falar de um programa que, mesmo com todas as vicissitudes que teve, foi responsável por captar, em 2019, 700 milhões de euros à nossa economia e 85 milhões de euros em impostos diretos ao Estado e em taxas administrativas. Isto só para explicar a importância do programa. Mas o programa é muito mais importante do que isto. Porque estes programas que, no fundo, atraem investidores, e é, portanto, não esquecer,
o programa Golden Visa, não tenhamos a menor das dúvidas, foi o grande catalisador da recuperação económica de Portugal em 2014. Sem o programa Golden Visa também não tínhamos tido turistas, porque muitos investidores do programa Golden Visa naquela altura tornaram-se turistas, tornaram-se investidores, muitos vieram só para comprar um ativo imobiliário, mas rapidamente começaram a gerar empregos e a gerar empresas, e hoje muitos deles vivem cá gerando empregos, gerando riqueza. E, portanto, o programa Golden Visa é muito mais alargado do que os 700 milhões de euros que captou em 2019, ou do que os mais de 5 mil milhões de euros em investimento direto que realizou. É o mundo que tem por trás. E que, no fundo, é bom não esquecer, foi um programa que permitiu que também o investimento imobiliário avançasse naquela altura. E o investimento imobiliário está no topo da pirâmide, uma pirâmide da qual depois dependem todos os serviços, a construção, a mediação, a indústria da cerâmica, a indústria dos materiais. Sem investimento imobiliário no topo da pirâmide, que é onde está o dono de obra, onde está o promotor, onde está o investidor, toda esta pirâmide não existirá, porque não haverá investimento, não haverá trabalho. E, portanto, muito cuidado quando tratamos da matéria do investimento imobiliário, porque, de facto, há toda uma fileira da qual depende e que, sem investimento, não haverá 15% do PIB. Sem investimento, haverá toda uma fileira que não conseguirá gerar riqueza, gerar trabalho. E, portanto, programa Golden Visa, muito importante passar esta mensagem lá fora, ao estrangeiro, aos investidores internacionais, que são bem-vindos, continuam a ser bem-vindos, queremos e precisamos muito deles novamente. Há muitos países concorrentes com o nosso, e basta citar dois, Espanha e Grécia, que perceberão as várias razões, diferentes as duas, mas que estão a lucrar com a nossa ação em matéria de Golden Visa. Eles estão a receber investidores todos os dias em larga escala, investidores que preferiam investir em Portugal, mas que não se sentem seguros, dada esta instabilidade e esta incerteza do que será o programa Golden Visa. Portanto, relançar, não somos contra o repensar do programa Golden Visa, não é o momento, nenhum país está a pensar programas de captação de investimento nesta altura, seria um tiro no pé fatal, seria uma ação completamente desprovida de lógica. Não, agora precisamos dele, precisamos de investimento, vamos repensá-lo, mas num futuro, com cabeça, com tranquilidade, sem demagogia, sem ideologias. Levar o investimento para o interior, sim senhor, somos os primeiros a concordar, somos os primeiros a querer, mas impor uma vontade contra 90% a 97% dos investidores, que foram aqueles que quiseram investir em imobiliário e no litoral, 90% a 97% dos investidores quiseram investir no litoral e no imobiliário, e, portanto, contrariar essa vontade desses 90% a 97% só de terá um fim. É o fim do programa, é dinheiro que iremos perder no futuro para outros países. E, portanto, vamos repensar, sim senhor, vamos repensar o programa Golden Visa com tempo, com ponderação e até levando o investimento Golden Visa para outras atividades, obviamente sempre ligadas ao imobiliário, porque 90% querem investir em imobiliário, mas por que não pensar na reforma na eficiência energética, pensar na sustentabilidade humana, da saúde, por que não levar para o arrendamento também, mas sempre numa lógica de incentivar, não de castrar, não de limitar, que só trará uma consequência ao fim do programa. Segunda medida absolutamente vital, um encurtamento efetivo, e aqui chamo bem a atenção à palavra efetivo, dos prazos de licenciamento camarário. O licenciamento camarário, de facto, vinha sendo considerado como um dos maiores imponderáveis, um dos maiores pontos negativos de investimento no nosso país, e, portanto, era muito urgente resolver este problema, que é um problema antigo. Aliás, reparem que das 4 medidas vitais não são medidas novas, não, são medidas das quais os promotores e investidores já vinham pedido há algum tempo, são medidas que a Associação já vinha pedido há algum tempo, mas porquê é que elas voltam agora a serem muito importantes? Precisamente por causa disso, porque realmente, se antes faziam mais sentido, hoje queremos voltar a ser um grande destino de investimento, voltam a ter uma importância acrescida, porque realmente estas são as normas, são as questões que estão a ser resolvidas noutros países e que nós temos que resolver. E porquê é que eu digo efetivo encurtamento do licenciamento camarário? Porque estão em curso medidas, estão em curso medidas que são de saudar. Temos mantido um contacto muito próximo com as duas principais câmaras do país, naturalmente com muitas outras, mas, enfim, trazendo aqui só à discussão as duas principais, e tenho o compromisso dos dois vereadores do urbanismo de Lisboa e Porto, que de facto estão preocupados com esta questão, estão atentos e estão a tomar uma série de medidas. Já foi decretado
a digitalização do processo camarário era uma inevitabilidade. Não fazia sentido no século XXI não termos o urbanismo digital. Ele está a entrar em curso, são boas notícias, mas ainda não chegaram a todos. Não chegaram a todos os profissionais da cidade e por isso é que dizemos um efetivo, porque as medidas estão em curso, mas é preciso efetivá-las e fazê-las chegar a todo o profissional da cidade. Também uma palavra de apreço, não só pelo que a Câmara de Lisboa está a fazer, mas no caso do Porto, que criou, aliás, foi mais além um programa, o RERURB, no fundo um programa que visa realmente voltar a captar investimento ao Porto, com isenção para metade das taxas urbanísticas e dos tempos do licenciamento camarário, e isso é uma medida concreta e efetiva que é naturalmente também de saudar e, portanto, o Porto aqui conseguiu ir mais além. E, portanto, esta medida do efetivo encurtamento e de uma série de outras medidas que podemos deixar para uma outra conversa para não alongarmos, como seja a criação do gestor único, que tem sido também um grande pedido no licenciamento camarário, são medidas que são importantíssimas para voltar a captar investimento neste período de grande concorrência. Terceira medida absolutamente vital, a reduzir a taxa do IVA a 6% ou a sua dedutibilidade na construção nova. Mas não dizemos isto de forma genérica, não de forma irresponsável, mas realmente pensado para projetos que são as necessidades do país: habitação, arrendamento, classe média e os jovens. Bom, o que eu posso dizer nesta matéria é que realmente fazer projetos, nomeadamente para a classe média em Portugal, é muito difícil, se não impossível, por uma questão muito simples. Basta fazer uma simples conta de somar. Se começarmos a somar o custo que acarreta, no fundo, a falta de capacidade instalada, a falta de mão de obra, temos a nossa Confederação Portuguesa da Construção e do Imobiliário, que diz que estima haver uma carência de 70 mil trabalhadores no nosso setor da construção. Portanto, isso é em si um custo, faz aumentar o custo do projeto, naturalmente. Portanto, é o primeiro custo de contexto. Temos também a questão da instabilidade legislativa, que é em si um custo de contexto que temos que combater. Temos também os atrasos no licenciamento camarário. Cada ano de atraso do licenciamento camarário impacta no preço de venda final e, portanto, temos também o IVA à taxa máxima, que ainda por cima não é dedutível, ou seja, é um custo efetivo para os promotores imobiliários. Bom, basta olharmos para a Espanha. Espanha, o IVA não é um custo. O IVA na construção para ativos residenciais não é um custo. O IVA é dedutível, ou seja, o IVA da construção num projeto residencial é dedutível na venda das unidades, dos apartamentos residenciais que são vendidos, além de que também não tem o famoso IMT, não é? E, portanto, realmente, quando queremos captar um investidor espanhol, um investidor internacional, que muitas vezes, enfim, trabalhará já naturalmente em Espanha, no mercado de Madrid, por exemplo, e realmente quando entramos na questão do IVA, é muito difícil explicar a um investidor deste calibre, ainda por cima em ativos residenciais e de grande monta, portanto a fatia do IVA é muito pesada, que realmente o IVA aqui é a taxa máxima e é um custo para um promotor residencial. Não faz o menor sentido, não é essa a mensagem que queremos passar. Além do mais, não é também considerado um incremento orçamental em matéria de orçamento de Estado. Isto porquê? Porque, como vos disse, fazer projetos residenciais para a classe média a preços acessíveis aos portugueses, mas de mercado, no mercado livre, não é viável. E, portanto, está a atrasar o avanço de muitos projetos. E, portanto, não havendo projetos, também não há receita de IVA. Se permitirmos que os projetos avancem, naturalmente haverá mais receita do IVA. Portanto, este é o ponto da questão da redução da taxa do IVA para 6%, ou, no caso, a sua dedutibilidade. Basta aprendermos com nossos hermanos que têm esse problema muito bem resolvido, e é assim que em Espanha se resolve o problema da habitação. Não inventámos a roda, não estamos a inventar a roda e também não estamos a inventar a roda porque, aliás, veja-se, foi a redução do IVA que permitiu a reabilitação urbana arrancar em 2014. A reabilitação urbana tem, e muito bem, e há muito ainda para reabilitar no nosso país, tem IVA à taxa reduzida de 6%, aliás, por uma imposição da Troika, e foi esse um dos triggers, enfim, com muitos outros, que permitiu que projetos de reabilitação urbana avançassem. Estamos a aprender com esses bons exemplos. Deixo para o fim, para também não me alongar em demasia e não vos maçar, a última medida fiscal, última medida vital. Acabar com o IMI na habitação. É uma das maiores incoerências da nossa política fiscal, nomeadamente na parte dos terrenos de construção para habitação. O IMI, no fundo, é uma dupla tributação, é um duplo castigo e, portanto, perguntamos que mensagem se pretende passar a quem quer investir em ativos habitacionais, em ativos de habitação para os portugueses, para as pessoas, habitacional,
que mensagem queremos passar, se nomeadamente os ativos, nomeadamente os terrenos para habitação, estão sujeitos a um duplo castigo, a um duplo imposto, que é o IMI na habitação. Naturalmente que também há o IMI ao IMI na habitação e projetos arrendados, mas enfim, há um critério distinto de utilidade, enfim, não vou entrar em pormenores porque é um ponto mais técnico, mas realmente também é de constatar que edifícios com usos para fins terciários têm isenção de IMI e também, na verdade, tudo o que seja ativos para fins habitacionais não estão isentos. Portanto, é uma idiosincrasia do nosso panorama fiscal, é uma incoerência do nosso panorama fiscal que, se queremos passar uma mensagem de investimento e se queremos passar uma mensagem aos investidores que investem em residencial, que são bem-vindos, não os podemos castigar duplamente, porque já são castigados com o IMI e, portanto, já são castigados, como disse, o setor imobiliário é dos setores que mais paga impostos em Portugal, é dos setores que não teve uma ajuda em matéria, nomeadamente económica ou financeira, não teve uma medida destinada para ajudar na recuperação. E, portanto, não tendo ajudas, é um setor que está por si, mas que consegue ir para a frente, consegue levar este país para a frente, mas realmente há que acabar com tudo o que são os impostos injustos, além de excessivos, e este é um imposto que, além de excessivo, é também injusto e não faz, aliás, o menor sentido em matéria de política pública. Por fim, resta-me agradecer à ASMI pelo convite, muito obrigado a todos. Como vos disse, o programa Relançar é um programa de todo o setor imobiliário e, por isso, juntos vamos relançar Portugal. Contamos com todos, contamos com cada um de vós para relançarmos Portugal, relançarmos a nossa economia portuguesa em prol de um bem maior, que é a recuperação da atividade e da nossa economia. Muito obrigado. Está-me a ouvir agora? Doutor, muito obrigado, mas ainda não terminamos. Deixe-me fazer-lhe aqui duas perguntinhas, se puder. A primeira é: qual tem sido a receptividade do Governo a estas medidas? Em que pé é que estamos, digamos assim, quanto a elas? E qual o impacto que também está a sentir junto do mercado, uma vez que anda a trabalhar nisto, com certeza já tem alguma sensibilidade do impacto que está a ter, se as ideias são bem acolhidas, se não, enfim, se nos pudesse falar um bocadinho sobre isso, ficava-lhe muito grato. Com muito gosto. Bom, dizer-vos o seguinte, quanto a esses dois pontos, portanto, primeiro ponto relativamente à receptividade que temos tido por parte do Governo e depois ao impacto que está a ter no mercado imobiliário. Bom, primeiro ponto, realmente posso dizer que naturalmente o manifesto dos investidores imobiliários foi apresentado logo no início da pandemia, em março, junto do Sr. Primeiro-Ministro, com quem temos vindo a trabalhar juntamente também com o Ministro da Economia e com os vários ministérios sectoriais, porque no fundo também é um programa que envolve uma série de medidas, não só fiscais, mas enfim sectoriais, devidas ao Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território, enfim, uma série tem a ver também com autarquias locais e, portanto, o que vos posso dizer é que há neste momento um alinhamento muito claro neste sentido. Temos que captar investimento estrangeiro, temos que voltar a captar investimento ao nosso país e, de facto, o nosso Primeiro-Ministro e o nosso Governo têm sido unânime nessa matéria de realmente realmente a retoma da economia far-se-á por uma via ou por dois caminhos, que é a captação de investimento, nomeadamente estrangeiro e privado, e também o facto de termos de gerar investimento público, porque o investimento público também sabemos é indutor, e essa é a sua importância enquanto investimento público, é também indutor do investimento privado. Portanto, alinhados nessa tónica, e por isso muitas destas medidas estão a ser debatidas junto do Governo para, no fundo, conseguirmos este bem maior, que é termos um setor que está preparado, está financeiramente capacitado, está profissionalizado, e aprendemos muito com a última crise financeira, que nos foi muito fatal, e aprendemos de facto muito, e tenho sentido isso nas nossas empresas, que estão agora preparadas, por um lado, para não deixar o país parar. O setor da construção continuou, os nossos promotores e investidores imobiliários, quais donos de obra, continuaram a pagar aos seus fornecedores, continuaram a manter o comércio vivo, a atividade viva, continuaram também a receber mandatos de investimento internacionais, naturalmente, enfim, não vou dizer que não houve alguma suspensão em algumas tomadas de decisão, como é natural que houve, vivemos tempos de incerteza
em todo o mundo, não vou dizer que o setor imobiliário não as viveu, como é óbvio que as viveu e está a viver, mas de facto a verdade é que é um setor que se conseguiu manter em atividade. Agora, mas vivemos tempos difíceis, vivemos tempos muito complicados e, portanto, por isso é que elencamos estas medidas. Mas dizia eu, conseguimos manter a atividade e conseguimos também, na parte, como disse, da parte dos negócios online, conseguimos continuar, ainda que em menor grau, mas continuamos a conseguir gerar alguma receita por parte dos investidores que, no fundo, compram, arrendam, consoante o caso, as suas habitações. Portanto, dizia eu que temos mantido essa relação. Das 9 medidas, como foi elencando, há algumas que já foram inclusivamente decretadas e, portanto, temos também essa vitória do setor imobiliário, naturalmente também do relançar, como a prorrogação de alguns prazos, que já referi, também a permissão dos negócios digitais e, enfim, diria que até ao momento não houve ainda uma medida decretada no âmbito do programa Golden Visa. Portanto, estamos esperançados que o bom senso impere e que realmente a ideia de que o programa Golden Visa é um dos maiores captadores de investimento internacional ao nosso país, direto e indireto, é uma máxima e, portanto, estamos convencidos que não vamos ter para já nenhuma alteração nesse sentido. Vamos sim repensar com tempo, de forma não populista, não demagoga, o programa Golden Visa e levá-lo mais além, levá-lo para as necessidades do país. E, portanto, isto respondendo à pergunta, que temos este alinhamento, naturalmente sabemos que há medidas que, no fundo, envolvem um overview de todo um pacote, nomeadamente em matérias fiscais, porque isso engloba, naturalmente, preocupações orçamentais, mas, realmente, se pensarmos, por exemplo, na questão do IVA, que poder-se-á dizer que acarretaria, no fundo, um custo orçamental, como vos expliquei, não é sequer verdade, porque, realmente, ela não está a ser capaz no IVA como está pensado. Aliás, às vezes o caso da reabilitação urbana, se a reabilitação urbana no fundo não trouxe mais riqueza ao país, se a reabilitação não trouxe mais impostos ao país, não trouxe mais cidadãos a pagar impostos. Trouxe porquê? Porque realmente, se pensarmos a médio e longo prazo, o IVA a 6% na reabilitação urbana foi o dinamizador de um segmento de mercado que não havia na altura, que era a reabilitação urbana. Todos sabem, tínhamos as nossas cidades em ruína e em estado de ruína degradante e avançado. E, portanto, este é o exemplo que temos que tomar, por exemplo, em matéria de redução ou de dedutibilidade do IVA, gerando com isso mais receita fiscal, porque haverá mais atividade. Quanto ao impacto que, no fundo, tudo isto também está a ter no mercado imobiliário, bom, o que eu posso vos dizer, dando aqui um pouco da sensibilidade que temos tido também no mercado, falamos com o mercado todos os dias, não só promotores e investidores, mas também com a mediação, o setor da construção, o que nos permite, enfim, dizer é o seguinte: realmente, vamos lá ver, há um momento de incerteza que é a maior característica que esta crise sanitária tem e, de facto, quem lida com investidores sabe que o capital menos procura é incerteza e, portanto, esse é um ponto que nós temos que colmatar com todas estas outras medidas, todas estas características. Diria que o setor imobiliário, portanto, feito este disclaimer da incerteza, penso que andará agora a diferentes velocidades, naturalmente. Estou convencido que o mercado da primeira mão não sofrerá grandes alterações, até porque lida muito com investidores internacionais, mas aqui desmistifique-se que o imobiliário não é para vender a investidores internacionais. Aliás, tenho o feedback da maioria dos nossos promotores imobiliários que muitos dos projetos que estão a ser feitos também em Lisboa e Porto, por exemplo, são destinados sempre, na sua maioria, mais de 50% a portugueses. E, portanto, também é falso dizer que o mercado imobiliário só vende ativos estrangeiros. Não, estou-vos a dizer que estes promotores estão a vender sempre mais de 50% e, em alguns casos, 70% e 80% de cada projeto é vendido a portugueses. Mas, portanto, diria eu, o mercado de primeira mão não creio que vá sentir uma grande alteração. No fundo, o que aconteceu, de facto, é que os nossos promotores estavam capacitados financeiramente para manter os empregos, continuar a gerar empregos, continuar a atividade, mas, no fundo, não gerando influxo de caixa, no fundo suspenderam as vendas, digamos assim, dito de uma forma mais vulgar, portanto suspenderam as vendas e, no fundo, não permitiram continuar a atividade sem gerar influxo de caixa, no fundo sem gerar a célebre receita. E, portanto, essa foi um pouco a estratégia, suspender, para quê? Para que os ativos não depreciassem, não viessem a desconto ao mercado e realmente, quando viessem e estão a vir novamente do mercado, encontrassem um mercado sensivelmente igual ao que deixaram. Mas digo eu, será um mercado a várias velocidades. Temo que o mercado da segunda habitação
que o mercado da segunda habitação terá naturalmente um efeito distinto, e aí porque tem a ver também muito com a procura interna, e é um mercado que exige, enquanto que o mercado de primeira mão se presta bem a uma venda direta online, o mercado da segunda habitação não, portanto as pessoas tenderão a querer ver o ativo, não é? Porque Claro que sim, não se bastarão com uma simples amostra virtual. E portanto aí naturalmente, enfim, com problemas de mobilidade será mais difícil. Portanto aí creio que haverá outro problema. O Francisco, só para terminar, não tirando mais tempo, e também o turismo. Tudo o que mexa no turismo naturalmente vai sofrer um grande impacto, alojamento local, o próprio turismo, o setor hoteleiro, e portanto será um setor que andará a diferentes velocidades. O que nós estamos convencidos é que o setor do investimento imobiliário, tal que representa 15% do PIB, conseguirá ser capaz de manter a sua atividade, levar a economia para a frente, e depois todos os outros setores, em maior ou menor rapidez, conseguirão vir atrás e conseguiremos mais uma vez levar o nosso país a bom porto. Muito bem. Resta-me agradecer-lhe a sua presença. Não tenho mais questões para agora. Também já ultrapassámos largamente o tempo, e tenho os outros oradores à espera. Aliás, estão aqui a tentar avisar-me disso, que está em cima da hora. Portanto, agradeço-lhe novamente. Teremos a oportunidade depois de falar sobre isto. Vamos depois publicar na nossa página, estará disponível. E obrigado em nome da ASMIP mais uma vez, então. Muito obrigado. Boa tarde. Pela iniciativa. Muito obrigado. Muito obrigado, então, Sr. Obrigado. Ora, terminada a apresentação da API pelo Dr. Hugo Santos Ferreira, vamos passar de seguida à nova intervenção, desta feita repartida com duas pessoas, entre o Dr. José Luís Cunha e o Dr. Pedro Cruzinha, dois assessores da Sra. Secretária de Estado da Habitação, que nos irão falar sobre investir em arrendamento habitacional e sobre o Orçamento de Estado para 2020. São questões, e até com questões sobre o IVA e a reduzido na construção, uma coisa que já foi abordada um bocadinho agora nesta intervenção anterior. O Dr. José Luís Cunha será quem irá iniciar a apresentação. É jurista especializado nas áreas do urbanismo, ambiente e habitação, tendo trabalhado nos gabinetes de vários membros do governo com competência nestas áreas e ainda na Provedoria da Justiça. Atualmente exerce funções como técnico especialista no gabinete da Secretária de Estado da Habitação, onde está envolvido na concepção e desenvolvimento do Programa de Arrendamento Acessível e de outros instrumentos de promoção de investimento em habitação. O Dr. Pedro Cruzinha obteve a sua formação académica em gestão, tendo-se iniciado no ISCTEC, passado pela Universidade do Reino na Holanda e complementado a sua formação na área de gestão avançada na Universidade Católica de Lisboa. Desenvolveu a sua atividade durante cerca de 15 anos dentro do Grupo SONAI e exerce desde 2017 funções de técnico especialista do Gabinete da Secretária de Estado da Habitação no 21º e no 22º Governos Constitucionais, com responsabilidade financeira e orçamental do Gabinete, assim como na implementação e desenvolvimento do Programa de Arrendamento Acessível e outros programas de promoção pública de habitação, nomeadamente na negociação com o setor privado, seguradoras, representantes e associações e banca. Vamos então passar a palavra ao Dr. José Luís Araújo, que estou a ver já estão aqui na sala, portanto agradecia que fossem postos no ar. Muito obrigado pela vossa presença, tenham a palavra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos e muito obrigado ao Sr. Presidente da ASMIP, em nome da Secretária de Estado da Habitação, pelo convite para estar aqui presente neste dia que é importante para a mediação. E cumprimentos a todos os presentes, e também ao meu colega Pedro Cruzinha, que vai estar aqui a dar apoio e a participar de modo escrito nesta apresentação, respondendo às vossas perguntas. Foi-nos solicitado que falássemos aqui, partilhássemos convosco a informação que existe sobre os incentivos ao investimento em habitação acessível. Nós estamos a falar de um segmento que normalmente não era muito considerado como uma área de investimento e, no entanto, é possivelmente, é atualmente uma área de investimento cada vez mais forte nas carteiras de investimento internacionais. É um segmento que tem vindo a ganhar força, que é o segmento residencial e o segmento da habitação para a classe média. A Secretaria de Estado da Habitação e o Governo têm esta preocupação de incentivar o investimento por uma razão muito simples. Como sabem, cerca de 2% do parque habitacional total é público
Portanto, quando queremos enfrentar o problema da falta de habitação ou do excesso de custos das famílias com a habitação, da dificuldade de acesso à habitação, temos, obviamente, que promover a oferta pública, mas também temos de oferecer incentivos para que os privados possam participar neste esforço. É desses incentivos que vos vamos falar aqui hoje. Estes incentivos são particularmente oportunos nesta fase porque, nos últimos anos e mais recentemente, tem vindo a ser cada vez mais reconhecido que a habitação da classe média é, de facto, um bom ativo de investimento. Porquê? Porque tem uma procura garantida, porque tem um rendimento certo, portanto, não são os rendimentos do investimento de luxo, mas é um rendimento certo e é uma procura garantida. E isso é um ponto em que se podem encontrar os interesses públicos, que são o interesse em que haja mais oferta de habitação acessível, para que as famílias possam viver de uma forma mais desafogada, com menos custos familiares, e, por outro lado, os interesses dos privados de fazer um investimento seguro e estável. Então, de que incentivos é que nós vamos falar? Eu vou partilhar neste momento o ecrã, assim consiga, só para vos mostrar o quadro dos incentivos de que estamos a falar. E, portanto, estamos a falar de incentivos do Estado e incentivos dos municípios. Nós vamos falar mais, naturalmente, dos incentivos promovidos pelo Estado, mas devemos ter presente que há um todo de incentivos que estão ao dispor dos investidores. E quais é que são os grandes incentivos do Estado? Por um lado, temos o Programa de Arrendamento Acessível. Muitos já terão ouvido falar, o ano passado já tivemos a oportunidade de apresentar o Programa de Arrendamento Acessível. O Programa de Arrendamento Acessível está em fase de expansão, sobretudo desde o momento em que foram lançados no mercado os seguros. Está a revelar-se como uma oportunidade e espero que tenhamos a oportunidade em breve de ter uma sessão só para vos falar do Programa de Arrendamento Acessível, porque é de facto uma grande oportunidade, não só para os proprietários, como também para os mediadores. Porquê? Porque o Programa de Arrendamento Acessível tem um conjunto de procedimentos, são muito simples, mas apesar de tudo, o mediador aqui pode ter uma grande vantagem, porque pode transmitir aos seus clientes mais uma alternativa para a aplicação das suas habitações, uma alternativa vantajosa. E que vantagem é essa? A principal vantagem é a isenção total de IRS ou IRC sobre as rendas. Esta é a vantagem do Programa de Arrendamento Acessível, mas tem outras. Tem, por exemplo, uma segurança muito reforçada, na medida em que o programa tem um pacote de seguros associado, que dá uma garantia muito especial a estes investimentos. Outro dos incentivos do Estado é o regime da habitação de custos controlados. Este incentivo é um incentivo à promoção. Vocês vão me dizer, os mediadores em princípio não vão trabalhar diretamente com este incentivo, mas podem aconselhar os seus clientes que tenham terrenos ou que comprem terrenos para utilizarem este incentivo. Basicamente, trata-se de aplicar a taxa reduzida de IVA, 6%, e independentemente da localização do edifício, seja para construção, seja para reabilitação, a taxa reduzida de IVA para a promoção de habitação, desde que a mesma depois seja disponibilizada durante um período de tempo em custos a um preço de renda limitado, que é o preço de renda acessível, do arrendamento acessível, que vamos ver que é um preço compensador, ainda por cima com o incentivo que está associado 0% de IRS, ou preços limitados de venda. E, finalmente, vamos falar de um terceiro incentivo, que é o direito real de habitação duradoura. O direito real de habitação duradoura é um novo direito, foi criado em 9 de janeiro de 2020 e é uma mistura entre propriedade e arrendamento. Na prática, é um direito de uso ou um direito de usufruto, um direito real, que confere ao morador, a quem adquire este direito, a possibilidade de viver sem limite de tempo, portanto, viver até ao período vitalício, se ele o desejar, numa habitação, desde que pague uma caução inicial entre 10% e 20% do imóvel e depois uma prestação mensal ao longo da vigência do contrato. Este direito
foi criado em janeiro de 2020 e o Orçamento de Estado de 2020 veio conceder-lhe um regime fiscal muito vantajoso. E é disso que vamos falar. Depois temos, do outro lado, os incentivos municipais, que são programas municipais de arrendamento acessível, no fundo, programas de arrendamento que assentam nas vantagens do programa de arrendamento acessível do Estado, mas adicionam alguns incentivos adicionais. Temos o outro grupo, que são os incentivos urbanísticos, ou seja, por exemplo, a possibilidade de ter uma majoração de índice de edificação. E, finalmente, temos a possibilidade de utilização de imóveis dos municípios, assim poupando ao investidor o custo da aquisição do terreno. Vamos então novamente voltar ao ecrã normal para vos falar destes incentivos. O programa de arrendamento acessível, como vos disse, é muito simples, é um incentivo de 0% de IRS e IRC. Este incentivo, quais é que são as condições deste programa? O Estado oferece a quem tem um imóvel, a quem compra, a quem tem o imóvel para arrendar, a possibilidade de arrendar sem pagar imposto. Mas esta possibilidade, naturalmente, tem uma contrapartida, tem uma compensação. E a compensação é a seguinte: por um lado, a renda tem de obedecer a determinado limite e tem de ser acessível. O que é isto, a renda ser acessível? A renda é acessível porque uma das condições é que a taxa de esforço máxima nestes contratos, estamos a falar de contratos de arrendamento celebrados entre particulares. Não se esqueçam, isto é um incentivo fiscal que é atribuído aos contratos celebrados livremente entre particulares. Eles é que escolhem entre si e celebram o contrato. Têm é que cumprir as condições. As condições são taxa de esforço máxima 35%, uma renda que tem de obedecer a limites. Que limites são esses? Eu diria, em síntese, trata-se de uma renda que corresponde a mais ou menos 80% do valor de mercado. Como é que este valor é calculado? Este valor é calculado com base na estatística do INE, nas medianas de arrendamento para aquela zona dos contratos de arrendamento que foram celebrados. Esta estatística é revista semestralmente e depois que é ponderada com as características do imóvel, designadamente a área, o facto de ter elevador ou não ter, o tipo de andar em que está, se é equipada, se não é. E, portanto, daqui resulta um limite de renda que tem de ser respeitado. E este limite é um limite perfeitamente compensador. Vários investidores têm feito as contas e a própria DECO, no Proteste Invest de março, fez as contas e concluiu que o programa de arrendamento acessível é, em geral, uma boa aposta nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Depois podemos facultar o estudo da DECO, que fizeram uma análise, obviamente, imparcial e independente deste programa e concluíram que é vantajoso em termos de renda. Depois temos outra condição, que é o prazo. No contrato de arrendamento acessível, o prazo mínimo geral é 5 anos. Há uma exceção, que é quando se trata de arrendamento para estudantes do ensino superior. Nesse caso, o prazo mínimo pode ser 9 meses. Ora, esta é uma condição muito importante para o Estado, porque os problemas que se pretendem resolver não são apenas do acesso à habitação em termos de custo, é também da estabilidade. Como sabem, podemos compreender que alguns proprietários quisessem acompanhar a inflação e estar sempre a fazer contratos de 1 e 2 anos para ir atualizando as rendas, mas para uma família isso é uma situação um bocadinho difícil para se organizar, quando está ali por 1 ano, 2 anos, os filhos na escola e isso tudo. E por isso, um dos objetivos deste programa é a estabilidade, contratos de 5 anos. Mas atenção, porque esta estabilidade, na verdade, torna-se também benéfica para o proprietário, porque ele tem muito menos custos de transação com isto. E benéfica também, diga-se em bom da verdade, para os mediadores, porque embora não cobrem tantas vezes, não façam tantas mediações por arrendamento, é verdade, no entanto, conseguem fidelizar clientes e oferecer-lhes uma alternativa muito segura. Eu, para vos dar um exemplo, ainda recentemente fiz um contrato de arrendamento acessível e a mediadora que fez comigo o contrato de arrendamento acessível levou a receita para
aplicar aos seus outros contratos. E quando fiz o seguro de arrendamento acessível, a pessoa que fez comigo, o agente da companhia de seguros, disse: eu vou já contar aos meus familiares que têm casas para arrendar, como vê, um mediador que tem esta informação não faz 5 mediações em 5 anos, faz uma, mas se calhar vai fazer mais outras 5 mediações porque vai ganhar outros clientes. Há outra condição aqui, que é a ocupação. Para um contrato entrar no arrendamento acessível, ele tem de respeitar uma ocupação mínima, que é uma pessoa por quarto, ou seja, um T1 pode ter uma pessoa, um T0. Um T2 tem de ser arrendado no mínimo a 2 pessoas, e 2 pessoas pode ser um pai e um filho, uma mãe e um filho, um casal, por aí fora. Este arrendamento, este programa é um programa interessante porque tem também muitas soluções. Por exemplo, temos soluções para estudantes e jovens. Um estudante, por exemplo, que queira arrendar a casa para ter o recibo para descontar relativamente às despesas como estudante. Ele pode assumir a condição de arrendatário se tiver um fiador que assegura a sua parte da renda. E ele é arrendatário verdadeiramente e o recibo fica passado em nome do estudante. Outras soluções, por exemplo, nós temos a ideia de que o rendimento, para efeitos de cálculo dos máximos, é um rendimento de todos os membros ativos do agregado. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa que se separou e que tem um filho, junta-se com um casal. Então temos um agregado de 4 pessoas, nos quais 3 têm rendimentos próprios. Essas 3 pessoas são arrendatárias neste contrato. E como vê, os seus rendimentos todos contam para o cálculo da renda e para o cálculo da taxa de esforço. Eu digo-vos, o programa de arrendamento acessível funciona muito bem, na medida em que vos dá um rendimento, permite mais folga para praticar uma renda mais baixa, é bom para os inquilinos, dá-lhes mais segurança, mas também é bom para o senhorio, sobretudo por causa da segurança. E a segurança é de facto o ponto forte do programa de arrendamento acessível. Porquê? Porque eu vou novamente partilhar a tela para vos mostrar o que é que está em causa no programa, em termos de segurança, no programa de arrendamento acessível. Temos, por um lado, a redução da renda. Ao reduzir a renda, imediatamente o risco de incumprimento é menor. Depois temos uma taxa de esforço máxima dos rendimentos brutos. Isto também reduz o risco. Depois ainda temos sanções por incumprimento. No programa de arrendamento acessível, se um contrato for incumprido por uma das partes e se esse incumprimento for reconhecido por decisão transitada em julgado, a parte que não cumpriu o contrato vai ser, além das consequências normais do incumprimento do contrato, vai ter uma penalização no programa que implica estar fora do programa durante 5 anos e ter de pagar ao Estado todas as quantias de que beneficiou. No caso do senhorio, perde o benefício fiscal. No caso do inquilino, tem de pagar ao Estado a diferença de renda de que beneficiou. Portanto, isto é mais um mecanismo a reforçar a segurança. Mas, finalmente, o que nos interessa aqui são os seguros obrigatórios. O programa tem um pacote de seguros que são inovadores em termos de preço e de cobertura. O primeiro seguro é o seguro para a falta de pagamento de renda falta de pagamento de renda. Este seguro é pago pelo senhorio. Só para terem uma ideia, este seguro custa 1,3% da renda no mercado atualmente, ao contrário de 8%, 7% que se praticam em seguros análogos. Este seguro garante 9 meses de renda, até 9 meses de renda, se houver incumprimento para isso. Portanto, estão a ver, temos aqui uma janela temporal muito confortável para o senhorio, tem até 9 meses de renda pagos pelo seguro e estas rendas são pagas no máximo 30 dias a partir da reclamação do seguro. Portanto, o seguro é reclamado no momento em que entra o processo de despejo e no máximo 30 dias a seguradora está a pagar o seguro. Mas o seguro existem também seguros para os inquilinos. E esta é uma grande novidade, porque temos um seguro absolutamente novo, que não existia no mercado, que é um seguro de quebra involuntária de rendimentos. Para situações de morte, desemprego involuntário ou de incapacidade por período superior a 60 dias, este seguro garante o pagamento
por cada sinistro até 4 meses de renda. E esta renda é paga diretamente ao senhorio. E é paga no prazo de 30 dias após a reclamação. Como veem, o objetivo deste seguro é evitar que haja incumprimento do contrato. Este seguro é pago pelos arrendatários. Atualmente, a companhia que o está a vender, Tranquilidade, garante este seguro por 2,5% do valor da renda, o que, considerando os riscos abrangidos e a possibilidade de vários acionamentos ao longo do contrato, é um preço muito baixo e, portanto, ao mesmo tempo, é um seguro que vai também proteger o senhorio, na medida em que evita que haja incumprimento. E, finalmente, temos um terceiro seguro de danos no locado, que paga até 2 meses de renda caso haja danos no fim do contrato, mas este seguro é opcional, pode ser substituído por caução de até 2 meses de renda. E aqui volto a interromper e volto ao contacto direto convosco, assim o professor me permita, para vos falar então basicamente como é que o programa funciona. É muito simples. Os interessados em arrendar inscrevem um alojamento numa plataforma. Portanto, quem está à procura, os candidatos, inscrevem-se como um agregado habitacional. E a plataforma permite-lhes imediatamente emitir um certificado a dizer qual é a composição e o intervalo de renda que aquele agregado pode pagar. Isto é feito em 10 minutos. Porque a plataforma recebe as informações, ninguém toca, não tem custos e imediatamente as partes podem saber com o que é que podem contar. E são responsáveis pela informação dada, porque se tiverem dado informações erradas, incorrem nas sanções de incumprimento que vos falei há pouco. Por outro lado, o proprietário inscreve o alojamento na plataforma também, de uma forma totalmente independente. Inscreve o alojamento e obtém um certificado de inscrição do alojamento que lhe diz, de acordo com as características que ele declara, qual é a renda que pode cobrar máxima e qual é que é o número mínimo de pessoas que têm de arrendar aquela casa. Depois eles encontram-se através de um mediador, ou através de um anúncio, ou até pessoalmente. Vejam, é perfeitamente possível um mediador ter um cliente que quer arrendar uma casa, um senhorio, e encontrar um arrendatário e às tantas perceber que aquela casa, aquela casa e aqueles inquilinos têm viabilidade no programa. E ao verificar isso, faz as contas, é muito simples, podem fazer simulações na plataforma, levam 5 minutos, e ao verificar isso, ele aconselha as partes, eles podem ir à plataforma e fazem os seus registros, emitem os certificados e imediatamente podem celebrar o contrato. E o mediador aqui foi essencial. Ao celebrar o contrato de arrendamento, eles têm de juntar os seguros, que são obrigatórios, têm de registar o contrato no portal das finanças e então podem enviar e enviam esta informação para a plataforma novamente para terem acesso ao benefício fiscal. Isto é feito a partir do momento em que a documentação entra na plataforma, alguém no IRU vai só verificar se está tudo em ordem e se estiver tudo em ordem, as partes são notificadas e em fevereiro do ano seguinte já está lá a informação na autoridade tributária para o preenchimento das declarações de IRS ou de IRC. Vou agora falar-vos do outro incentivo, que é o incentivo da habitação de custos controlados. O que é a habitação de custos controlados? É um incentivo de IVA para a promoção. Este era um incentivo que já existia há muitos anos e que se aplicava normalmente às cooperativas de habitação. O que aconteceu foi que a Portaria 65 de 2019 atualizou as condições deste incentivo de forma a que ele seja viável para o investimento no setor residencial para a classe média. Portanto, quais é que são as condições deste incentivo? Muito simples. Se o projeto cumprir os parâmetros, os limites de área e de custos da habitação de custos controlados, isto é verificado pelo IRU, portanto o promotor envia o projeto ao IRU, se isto estiver certificado, o IRU emite o tal certificado e o promotor passa a pagar 6% de IVA na empreitada. Isto pode destinar-se tanto
a habitação familiar como a unidades residenciais. Exige apenas uma coisa: pelo menos 75% da área do investimento, pode ser um prédio ou um conjunto de prédios, 75% da área tem de ser habitacional, 25% podem ser de usos complementares. Portanto, isto haverá para fazer o chamado co-living. Quais é que são as condições? O investidor que recebe esta vantagem de 6% de IVA vai ter durante 25 anos de observar limites de preço de venda ou de preço de arrendamento. Só que isto também é uma vantagem. Porquê? Porque o limite de preço de arrendamento é o limite do programa de arrendamento acessível. Ou seja, quem compra a habitação de custos controlados também tem acesso imediatamente, pode inscrever-se, cumpre os limites, está apto para beneficiar do programa de arrendamento acessível. E por isso consegue juntar as duas coisas, consegue juntar o IRS ao IRC. Desculpem, consegue juntar o IVA ao IRS ou IRC. Vou agora falar-vos então do terceiro incentivo do Estado nesta matéria, que é o incentivo em matéria de direito real de habitação duradoura. Qual é que é aqui o objetivo deste direito? Portanto, isto é um direito de residência permanente por um período vitalício numa habitação, mediante o pagamento de uma caução inicial e de uma contrapartida durante a vigência do contrato. A caução tem de ser entre 10% e 20% do valor do imóvel, de acordo com as estatísticas do INE. A prestação mensal é cobrada e é definida por acordo das partes. O que é que nós conseguimos com isto? Conseguimos com isto dar habitação a quem não consegue, por exemplo, comprar. Por exemplo, por não ter acesso ao crédito. Porquê? Porque o investimento inicial é muito mais reduzido. Por outro lado, o investimento da caução pode ser restituído ao morador. A caução, durante os primeiros 10 anos, imagina, eu compro um direito real de habitação duradoura. Durante os primeiros 10 anos, eu posso sair e reaver a caução. A partir do 10º ano, eu vou perder 5% da caução por ano. Agora vejam, por um lado o proprietário tem na mão a caução, que é uma garantia para eventuais incumprimentos do morador. Por outro lado, o morador tem a possibilidade de sair reavendo a caução e tem o imóvel na sua posse. Portanto, é um direito em que as garantias estão distribuídas. É um direito forte por causa disso. Serve para alguém que queira viver até ao fim dos seus dias numa habitação, mas também serve para um casal jovem que recebeu um dinheiro dos pais, que pode ser utilizado para uma entrada num apartamento, mas eles podem ainda não ter a certeza do que querem fazer, não querer já comprar e apenas comprar isto e ficarem a viver sem limite de tempo numa casa. Depois, se quiserem mudar de casa, depois logo veem e podem reaver a caução. Vocês perguntam, então se a caução tem de ficar disponível para o morador, então isso é pouco atrativo. Não é bem assim, porque o proprietário vai receber uma prestação mensal. Por outro lado, um proprietário que tenha, por exemplo, 20, 40, 50, 100 casas neste regime, vai ter uma forma de gerir ali aquele volume financeiro, também lhe permite alguma vantagem. Portanto, o direito real de habitação duradoura é o terceiro instrumento de incentivo. E qual é que é o segredo deste instrumento em termos fiscais? É o seguinte: no Orçamento de Estado de 2020, a Lei 2 de 2020, 31 de março, veio estabelecer que o valor para efeitos de IMT é apenas o valor da caução inicial. Ou seja, a maior parte das cauções entra dentro da isenção de IMT. Primeira vantagem. Segunda vantagem, as despesas para o morador com a prestação inicial são dedutíveis, como são as rendas para o inquilino. Terceira vantagem, a taxa de IRS é 10% e incide apenas sobre a prestação mensal
e sobre o valor da caução que vai sendo perdida a favor do proprietário. Portanto, imaginem que a caução foi de 20 mil euros e que a renda mensal, que a prestação é de 500 euros. Quanto é que vai pagar por ano, qual é que é o valor tributável para o proprietário por ano? 6 mil euros da prestação mensal, mais a partir do 10º ano, em que ele começa a ganhar 5% da caução por ano, então vai ser 6 mil euros mais 5% daqueles 10 mil euros, portanto vão ser mais 500 euros, 6.500 euros como valor tributável. Como vê, esta é a grande novidade, tudo isto a 10% de IRS. Estes são os incentivos que o Estado disponibiliza e são incentivos que são independentes entre si. Eu posso fazer habitação de custos controlados e não pôr no programa, mas ganho mais se puser também no programa de arrendamento acessível. Posso só ter uma casa e pô-la no programa. São super versáteis, na medida em que isto tanto serve para o pequeno proprietário, que tem uma casa ou duas, e que arrenda no arrendamento acessível, como serve para o grande investidor que investe às centenas. E, portanto, aí também pode usar o HCC, pode usar o Direito Real de Habitação Duradoura, pode usar o arrendamento acessível. Além dos incentivos do Estado, existem também incentivos dos municípios. Designadamente, temos os programas municipais de arrendamento acessível, temos incentivos urbanísticos e a possibilidade de utilização de imóveis municipais. Vamos falar então primeiro dos programas municipais de arrendamento acessível. O Decreto-Lei 68 de 2019 imediatamente veio prever a possibilidade de haver programas municipais com regras próprias para os seus municípios e de os juntar ao programa de arrendamento acessível. Ou seja, o benefício de isenção de IRS e IRC do programa de arrendamento acessível pode ser atribuído a contratos de arrendamento entre privados que sejam celebrados no âmbito de um programa de um município, de acordo com as regras deste município, desde que cumpra os princípios básicos do programa de arrendamento acessível. Isso é verificado, os princípios, estamos a falar do limite de rendas, do limite do prazo, da taxa de esforço e do valor máximo de rendimentos dos arrendatários, porque isto não é um programa para ricos e, portanto, pode entrar no programa de arrendamento acessível se for uma pessoa, alguém que ganha euros por ano, ou seja, até 2.500 euros por mês de salário, ou se forem duas, até 45 mil euros por ano, e a partir daí é mais 5 mil euros por ano por cada membro da família. Se forem quatro, são 55 mil euros. Portanto, como vê, isto dá para cobrir aqui uma grande faixa dentro da classe média, até chegar um pouco à classe média alta, se houver muitas pessoas no agregado familiar. Pois bem, o Programa Municipal de Arrendamento Acessível tem de cumprir as condições básicas, isso é verificado. Se o programa for compatível, o IRU declara que o programa é compatível e imediatamente os particulares podem comunicar os seus contratos como normais contratos abrangidos pelo Programa de Arrendamento Acessível. Mas com o Orçamento do Estado foi criada uma nova possibilidade de programas municipais, que é a possibilidade de ser um município a arrendar um privado para subarrendar aos municípios. Portanto, ao contrário do Programa de Arrendamento Acessível, que é um programa dirigido para privados que arrendam entre si, neste caso estamos a falar de casos em que o município é que é o intermediário, ele arrenda a um privado e subarrenda ao seu município e, portanto, é uma forma de habitação pública através do arrendamento. E o que é que isto permite? Isto permite que o município pratique rendas para o habitante mais baixas do que a renda que seria a renda do Programa de Arrendamento Acessível. Portanto, permite ao município ir mais longe na redução de renda. E como é que ele faz isso? Faz isso porque beneficia da isenção de IRS e IRC do Programa de Arrendamento Acessível. Portanto, o Estado dá a sua ajuda ao dizer podem beneficiar também do IRS e do IRC, 0%. E a partir daqui podem já descer um pouco a renda, têm os limites de renda, mas podem ir mais longe.
e com as próprias receitas municipais podem praticar rendas ainda mais baixas que, em alguns casos de maior pressão, podem ser importantes para chegar a todos os municípios. Portanto, temos então os programas municipais. Isto são incentivos ao arrendamento, mas os programas municipais também têm incentivos à promoção. Os programas municipais ou não, por exemplo, há vários municípios que têm nos seus planos diretores municipais incentivos urbanísticos, majorações de índice de edificação, de índice de utilização para operações urbanísticas de interesse municipal de habitação. Lisboa tem isso, permite, em alguns casos, passar de um índice de 1,5 para 1,7, por exemplo. Isso para um promotor quer dizer poder construir mais área. E, portanto, é também um incentivo. No caso de Lisboa, diz expressamente que se consideram programas sujeitos a valores máximos de renda, designadamente as rendas do Decreto-Lei 68 de 2019, que são as rendas do Programa de Arrendamento Acessível. Como vêem, há muita flexibilidade aqui para quem queira promover a habitação, usando aqui, aproveitando uns pozinhos de aproveitamento de majoração urbanística. E, finalmente, há a possibilidade de utilizarmos imóveis municipais. Há programas que estabelecem parcerias, permitem aos privados, Lisboa está a fazer isso, o Porto creio que também, permitem aos privados desenvolver habitação em terrenos municipais com um direito de superfície, por exemplo, de 50 anos. Isto permite aos privados poupar o custo do investimento na compra do terreno e é um custo razoável. Além disso, os municípios podem também pôr em cima do cesto os seus benefícios próprios, por exemplo, IMT, IMI, e, portanto, com isso podem reforçar as vantagens para o investidor. Tudo para quê? Tudo para que haja habitação mais acessível para os municípios. Bom, na conclusão desta apresentação, eu vou voltar aqui à partilha de tela para vos falar da possibilidade de misturarmos isto tudo, ou seja, combinar estes incentivos. Na promoção, nós podemos ter o regime do HCC, habitação de custos controlados, como vê, a habitação de custos controlados, 6% de IVA, pode ser adicionada ou aproveitada com incentivos urbanísticos, com cedência de terrenos ou com benefícios de IMT dados pelos municípios. Na fase de exploração, temos o Programa de Arrendamento Acessível, temos os programas municipais de arrendamento acessível, podemos ter o direito de habitação duradoura e temos ainda a possibilidade dos municípios, no âmbito dos tais programas municipais, concederem isenções e descontos em termos de IMI. Portanto, esta exposição é uma exposição sobre todos os incentivos ao investimento em habitação acessível. Eu penso que é útil para os mediadores conhecer em especial os incentivos à exploração, o DHD e o Programa de Arrendamento Acessível. Nós estamos disponíveis para explicar melhor e dar sessões complementares sobre este assunto, para que todos tenham na carteira esta possibilidade para porem ao dispor dos vossos clientes. Mas se houver alguém com interesse em investir, vocês também já ficam a saber que há incentivos também à promoção que podem ser aproveitados. E com isto concluo a minha apresentação e muito obrigado pela vossa atenção. Muito bem, muito obrigado, Soutor. Foram surgindo aqui algumas questões, mas eu tinha uma questão que penso que será respondida pelo Dr. Pedro Cruzinha, que é em relação a números. Já há números relativamente aos arrendamentos realizados e o ponto de situação dos diversos programas. Consegue-nos esclarecer um bocadinho sobre isso, Soutor? Olha, o que nós podemos dizer é que o Programa de Arrendamento Acessível tem tido... Tem que ligar o som. O Dr. Pedro tem que ligar o som. Certo. Está com o som desligado. Estava a tentar falar, mas a ativar o som. Muito bem. Canto inferior esquerdo, doutor. Está-me a ouvir? Canto inferior esquerdo tem que ativar o som. Acontece. Eu aproveito para ir responder. Já atenção. Força, Zé. O programa tem tido uma adesão crescente, constante,
já vamos perto dos 250 contratos, e o ritmo tem estado a aumentar. O ritmo começou a aumentar, sobretudo a partir de fevereiro, quando entraram os seguros. Os seguros foram aqui uma vitória em termos de segurança deste programa. Permitem dispensar o fiador. Aliás, isto eu aproveito para recordar que isto é muito importante. Os seguros permitem dispensar o fiador, e isto é mesmo uma condição, ou seja... Dispensar o fiador, foi isso que disse, não é? Exatamente. E no programa de arrendamento acessível eu não posso exigir rendas antecipadas, nem fiadores, porque Sim, temos não há seguros. capacidade, não há Ora capacidade. bem, os seguros, mas isto é bom porque permite também, por exemplo, os jovens podem fazer o contrato, pessoas de fora. E portanto, o que é que nós temos? Com os seguros começou a haver então um crescimento da adesão e ultimamente temos estado a registar, em junho, por exemplo, já houve até agora mais do que um contrato por dia a cair, e ainda não tivemos publicidade, porque está feita uma campanha, está em curso, porque houve um procedimento de contratação pública, mas vai ser realizada uma grande campanha a seguir ao verão. Entretanto, também nas plataformas, no Idealista, enfim, no Imóvel Virtual, nessas plataformas, os próprios CRMs das mediadoras, vai ser possível fazer oferta, divulgar oferta do programa de arrendamento acessível. Isso vai acontecer muito em breve e, portanto, tudo isso vai catapultar Dinamizar. o programa. Sim. Dinamizar o programa. Eu aproveitava. Ora, faz favor, Sr. Doutor, que tem estado aí Se fosse caladinho, seja permitido. bem-vindo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado. Complementava apenas a resposta do meu colega com o facto de que o programa tem de facto atraído muito interesse, mais do que os contratos concretizados. A opção foi a plataforma não casar as partes da procura e da oferta, e estamos a fazer o caminho para o mercado que o queremos fazer com o mercado e com os mediadores. Daí, portanto, ainda a haver muita oferta e muita procura que ainda não se encontraram, mas que vai ser concluído com a participação, queremos nós, do mercado. Muito bem. Penso que não há assim mais questões. Eu tenho tentado acompanhar, mas não é fácil. Há aqui algumas observações que não são bem questões, não é? Mas se me Diga, for. Há uma observação para fazer sobre aquilo do IRU, doutor, se pudesse ser, tínhamos falado, ou tenho outra para fazer? Posso falar sobre essa, mas tinha uma outra. Então, antes de ir apenas a esse comentário, houve aí também uma dúvida colocada relativa ao número de pessoas do agregado que podem ocupar uma determinada casa. Portanto, que julgavam, havia aí a dúvida de que ele estava condicionado. Ele está condicionado, de facto. O que não permite é uma subocupação. Ele permite uma sobreocupação. O programa não está destinado para permitir uma subocupação, ou seja, eu sozinho, um agregado de um elemento, ir para um T2 ou um T3 ou um T4 só porque posso pagar. Isso não é permitido. Portanto, é uma pessoa por quarto, mas é uma ocupação por baixo. Portanto, Por baixo, claro. Muito bem. Então a questão do IRU que foi falada na apresentação anterior era que os apoios ao IRU, ao arrendamento, não adiam o pagamento, mas sim permitem o cumprimento dos prazos. É isso, não é, Sr. Doutor? Não, exatamente. Isso, não tem comissões, nem juros. Enquanto observador do anterior painel, houve de facto uma incorreção. Os apoios do IRU ao arrendamento vêem em o cumprimento dos contratos. Portanto, é nesse princípio que se baseia estes apoios do IRU. E daí que nós, e a Sra. Secretária de Estado, por diversas vezes referiu, inclusivamente a própria DECO também se pronunciou sobre
sobre esses apoios. E são, de facto, demonstravam-se, de facto, mais importantes, precisamente porque, por um lado, permitiam o cumprimento dos contratos e, por outro lado, limitam a devolução, ao fim e ao cabo, destes empréstimos, sem juros e sem comissões, e limitados a um valor de 1/12 Muito bem. do valor da renda. Muito bem. Quero agradecer aos dois, ao Sr. José Luís Cunha pela brilhante apresentação, ao Dr. Pedro Cruzinha pela moderação ou, digamos, resposta a questões. Contaria convosco em novas oportunidades quando isso for necessário. Sabem que a ASMIP está à disposição, já tenham conhecimento disso, já fizemos ações no passado e vamos voltar a fazer com certeza. E pronto, e agradecia, então vamos Obrigado e inteiramente disponíveis. Eu sei. Para aquilo que for necessário e para partilhar. Pronto. Doutor, muito obrigado também. E então até uma próxima oportunidade. E então, para finalizar, só queria agradecer a todos os que tiveram o tempo e a paciência para nos ver e escutar. Isto foi a comemoração do Dia do Mediador, um bocadinho diferente do que tem sido, portanto, em que já não temos a possibilidade de fazer uma sessão em sala. De qualquer das formas, fizemos-la por esta via. Vamos então dar ao conhecimento dos nossos associados, e não só porque não estamos abertos só aos associados para fazer formação, das novas condições de formação via online, mas queria lembrar que, por exemplo, temos um programa financiado pelo Compete 2020 para consultoria e formação, que é financiado a 90% a quem ele aderir, e que eu penso que já tivemos empresas que aderiram, mas penso que quem puder e quem tiver capacidade deve recorrer, porque vai lucrar bastante com isso. Não é uma formação daquelas de tirar em 2 ou 3 horas, é uma coisa muito mais completa, mas com um custo para o utilizador de apenas 10% do verdadeiro custo dessa formação, acho que não há muitas dúvidas de que quem puder, quem tiver condições, que quererá participar. É uma questão de nos consultar, entrar em contacto com os nossos escritórios, tirar dúvidas que quiser, e será contactado ou ser-lhe explicado todos os pormenores e em condições é que pode aderir a essa formação financiada. Entretanto, da minha parte, Francisco Bacelar, e da parte de toda a direção e de todos os corpos sociais da ASMIP, estou muito agradecido. Não temos muitas visualizações no momento online, mas tal como aconteceu de manhã também tínhamos mais ou menos equivalente, e depois no final da sessão começaram a crescer as visualizações, o que significa que as pessoas não tiveram tempo para ver no horário do trabalho, mas viram com certeza na hora do almoço, e com certeza agora esta sessão também será vista mais à noite. Muito obrigado a todos. Não será até para o ano, porque muito em breve iremos ter novas sessões. Não vamos marcar datas ou fazer dia a dia, semana a semana ou mês a mês, só porque tem que ser. Não. Vamos fazer sempre que se houver qualquer assunto de interesse, qualquer tema que seja preciso ser abordado, qualquer convidado que seja pertinente naquele momento, nós iremos, através desta plataforma que a partir de agora temos criada, iremos fazer convites e iremos fazer as sessões, divulgá-las e esperar que as pessoas adiram e nos deem o prazer da sua companhia e evoluam com isso, passando a ser melhores profissionais. Muito obrigado a todos, muito boa tarde, e vamos então encerrar a sessão.